Episódio 68, a gente está na última semana da vida de Jesus e a gente vai ver, como a gente vê aqui nesse texto, que Jesus fica indo e voltando de Jerusalém. Ele dorme em Betânia e vai para Jerusalém. Ele passa o dia em Jerusalém e volta para dormir em Betânia. Ele vai fazer isso ao longo dessa semana. Então a gente vai ver esse vai e vem acontecendo. No texto de hoje, que está lá em Marcos 11, 12 a 14, é um texto esquisito. Ele é um texto estranho e a gente precisa prestar atenção nos detalhes do texto. Tá falando aqui parece meio difícil de entender por que Jesus se preocupou com aquela figueira que estava ali no caminho. E é estranho também a gente ver porque o texto deixa muito claro que não era época de figo. E mesmo assim, Jesus amaldiçoa aquela figueira e fala: nunca jamais como alguém fruto de ti. E deixa bem claro que os discípulos ouviram isso. Por que Jesus se preocupou com uma figueira que não dava figo fora de época? Porque não era para a figueira estar dando figo, né? E por que ele faz isso? Bom, Jesus sabia que não era tempo da figueira dar figo. E os discípulos também sabiam que não era tempo da figueira dar figo. Agora, uma coisa que eles sabiam e que a gente normalmente não sabe porque não está aqui no texto, é que uma figueira que não está na época de dar figo, ela também não está cheia de folha. Uma figueira cheia de folha é uma figueira que tem figo. Eu não, acho que eu nunca vi uma figueira, então não sei disso. Eu fui descobrir isso, eu estava lendo o livro O Libertador. E aí lá na página 351, a autora fala que naquela época, comentando, né, essa parte, não era época de figo, mas também não era época da figueira dar folhas. E todo mundo ali sabia disso também. E é interessante porque Jesus, quando ele vê a figueira cheia de folha, mesmo fora da época, ele vai lá ver se ele acha figo nela. Então é mais um indício de que aquela figueira devia ter figo. Mas por que Jesus se preocupa com isso? Bom, a gente sabe que Jesus, já falei aqui algumas vezes, não dá ponto sem nó. E ele sempre está atrás de ensinar lições práticas e lições do dia a dia. Então, hoje em dia, provavelmente ele usaria coisas que são da nossa vida. Se ele morasse no Brasil, por exemplo, coisas que são do nosso dia a dia. Naquela época, o que era do dia a dia dos discípulos era a figueira. E Jesus, então, decide ali dar uma lição muito prática sobre a vida no reino, né? Se uma figueira tem a aparência de dar frutos, mas não dá fruto, independente da época, essa figueira passa a ser então um problema. Por isso que Jesus amaldiçoou essa figueira e disse que ninguém nunca mais vai comer fruto dela, porque é uma figueira que estava enganando outras pessoas. Antes fosse uma figueira seca, porque ninguém acharia que ela daria fruto. Agora, a partir do momento que ela é uma figueira cheia de folha e ela não dá os frutos que ela promete, então a gente tem um problema. Essa passagem me faz lembrar de dois trechos. Um é aquela série de versos que a gente viu, né, de trechos que a gente viu sobre a parábola do semeador, onde existe muito essa questão do frutificar. E a gente aprendeu ali que quando a semente cai num bom solo, que é aquele solo que está aberto para a palavra de Deus, quem faz frutificar, na verdade, é o Espírito, né? Não somos nós mesmos que frutificamos. Então isso mostra que essa figueira não estava ligada, né, metaforicamente, ao Espírito. Ela não podia dar frutos do Espírito sem estar ligada ao Espírito. Então ela só tinha aparência que ela dava esses frutos, mas ela de fato não dava. E ele também, esse trecho também me fez lembrar do que a gente falou sobre condenação, relevância e tropeço. E essa figueira, ela era pedra de tropeço. Ela fez Jesus sair do caminho que ele estava. Ele tinha o objetivo de chegar a Jerusalém, fez Jesus sair do caminho e ir até ela atrás dos frutos. E muitas vezes nós, quando aparentamos, né, viver pelo reino de Deus, mas não de fato vivemos, fazemos com que outras pessoas se desviem do seu caminho e vão até nós, ao invés de seguir a Jesus, porque elas acham que a gente tem fruto e elas chegam perto e descobrem que a gente não tem fruto. E isso é muito pior do que ser uma figueira seca. Se eu não dou fruto, é melhor que eu não tenha aparência de que eu dou fruto. Se eu tenho aparência de que eu dou fruto, que eu dê fruto então. E que esse fruto seja o fruto de fato, que é o fruto do reino de Deus, que é o fruto do Espírito. Então, a gente aprende aqui nessa simples historinha esquisita na última semana da vida de Jesus sobre uma lição bem prática, sobre o que é ser discípulo
no reino de Deus. Ele é aquele que aparenta ter frutos e tem frutos de fato, e não se torna pedra de tropeço para outras pessoas.